sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Eu sou a doutora Vanessa Vinck, sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês todas as quartas, 8 horas, no Ânima Saúde. E você de branco hoje? Eu estou, meu amor, essa homenagem. Eu não estou de azul? É verdade, você tá de Mocinha, tá cinzinha. aqui, Tá sempre. Igual Nossa Senhora. E o tema de hoje, hein? Muito bom, né? Essa... Na realidade, antes disso, Meu olha só, Deus. se inscreva no canal, porque você que nos assiste não se inscreve no nosso canal e a sua inscrição é muito importante pra gente, por favor. Povo, clica aí, só clicar e se inscrever. Começa também a compartilhar esse episódio, porque vai ser interessantíssimo. O tema vai ser quentíssimo, interessante. Tenho certeza que... E você adora falar lá, aquela... grupo de colégio, então? Não, pode mandar, já começa a encaminhar grupo de colégio que vocês têm. Eu duvido que não precisem. Eu também duvido que não. Olha, nós trouxemos hoje uma médica. Vou apresentá-la para vocês. Mas vocês já começam a encaminhar, especialmente um grupo de colégio de mãe, de criança, da escola, né? Grupo do prédio, né, amor? Tem tanto grupo, né? Grupo Sim. Da igreja, enfim, gente, um monte de... Especialmente que tenham crianças, eu tenho certeza que vocês têm vários desses grupos de amigos. Por quê? Hoje em dia fala-se muito em transtorno, né, do espectro autista, do TDAH, né, que são transtornos do neurodesenvolvimento. E tem algumas alterações otorrinolaringológicas. Falei, ó, consegui certinho, que podem fazer diagnósticos diferenciais e são muito importantes para essas crianças, tá? Então, eu vou apresentar para vocês hoje a nossa especialista, que é médica otorrinolaringologista pediátrica, tá? Ou seja, gente, esse tema é bem quente, tá? Não guarda essa informação só para você. Já começa aqui, além de se inscrever no nosso canal, você vai clicar aí, se inscrever, já curte, comenta, deixa o comentário que eu vou ler e já encaminha esse episódio aqui, tá? Especialista em cirurgia de vias aéreas pediátricas, que chique. E detalhe, casada com o Bruno, mais importante, né? Mãe de 5 filhos. Católica. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje, doutora Larissa Abreu. Muito obrigada, Vanessa, Diogo. É uma alegria estar aqui. Eu estava falando antes de a gente entrar que realmente era um sonho estar aqui no querida. Ânima, né? E que se realizou, não está se realizando hoje. Estou muito honrada Que com o bom, convite. é um prazer recebê-la aqui, Diretamente viu? de Minas. Exatamente, mas antes disso... Vamos aos avisos paroquiais. Loja Ânima somente online. Olha aqui, ó, ainda dá tempo, hein, pra agenda de 2026. Olha que lindo. É agenda? Toda Capela vez você das mostra isso, é Aparições. agenda, você vê. Abre Não. aí, é dia do evangelho, tem o evangelho do Tem dia. o Evangelho do Dia, olha que maravilha. Não é somente uma agenda, amor. Tem o evangelho do dia. Completo. Tudo completo. Santo Terço. Que pedra é essa aqui, amor? Você que é chique, hein? Agora, aí, não sei qual é essa pedra. Lindo, lindo. Mas é lindo. Esse tercinho. E aqui o livro de Fátima, contado por história por Bertaldo Equena, é uma lembrança para você do nosso Muito podcast. obrigada, muito obrigada. Bom, a primeira pergunta eu queria saber como você faz para ser médica, cirurgiã, mãe de 5? Mãe de 5. E aí? Como é que me conta essa história aí? Como é que dá esse desenrolo? Nossa, pois é, essa história ela é tão longa, né? Porque ela passa por vários processos. Mas eu penso muito isso. Eu estou em casa, às vezes eu falo, gente, é uma logística empresarial. Né? A gente tem que Total. desenvolver uma logística em termos de, né, de tempo, de horário. Mas eu consegui, né, para resumir bem resumidamente, desde a minha primeira filha, que tem 6 anos, a mais velha, eu consegui trabalhar meio período. Então, isso já é muito bom. Né? E eu falo que a maioria dos médicos, né, às vezes não conseguem, ou a gente não está muito preparado para isso. É meio uma mudança de mentalidade para você realmente, né, se convencer que está tudo bem. Eu falo, a gente sai da faculdade achando que tem que trabalhar, é 12 horas por dia, dá plantão, é final de semana. E eu trabalhei muito antes de ter minha primeira filha, mas depois eu entendi que eu precisava pisar um pouquinho o pé no freio, até porque eu sempre quis ter mais filhos, mas nesse processo eu acabei tendo um filho por ano, quase que literalmente, assim. E aí eu entendi que se eu conseguisse me organizar melhor, então, do ponto de vista do hospital, eu fui criando uma equipe, né, hospitalar, do ponto de vista do consultório, eu também fui estruturando meu consultório para que eu conseguisse, né, fazer uma boa medicina de qualidade, atender os pacientes com o meu foco, que é muito casos cirúrgicos, ter uma assistência hospitalar também. Então, hoje eu sou coordenadora de
uma equipe de via aérea dentro do hospital onde eu trabalho, é uma rede de hospitais, são 4 hospitais, mas que eu conseguisse também ter tempo para ficar em casa com os meus filhos, né? E aí, eu falo que realmente é impressionante, assim, eu falo, é a graça operando, que quanto mais filhos eu fui tendo, mais eu fui conseguindo melhorar na minha carreira, mais eu fui conseguindo, acho, fazer as escolhas certas, né? Ter uma hierarquia de prioridades e segui-la. E hoje, realmente, eu falo que tem dias que eu falo, teve mais de 24 horas aqui, né? Porque deu para fazer um bocado de coisa. Então, tem uma parte prática, realmente, né? Eu acho de fazer algumas escolhas, de ir direcionando, né? Mas tem a parte da graça também, a gente faz a nossa parte, né? E vai dando tudo certo. Você ordenou Caramba, bem, maravilha. colocou a hierarquia, os valores ali na frente, e não adianta, as coisas vão acontecendo certo, né? Exatamente. Né? Seu marido é médico também? Não, engenheiro civil. Por muito tempo, até o nosso terceiro filho, ele ainda viajava bastante. Caramba. Ele ainda viajava. Eu lembro que nossa primeira filha, ele ficou as primeiras 3 semanas quase que ela nasceu viajando, o terceiro filho também, várias semanas. Mas ele também olhou para isso depois e falou: olha, não, vamos ter que reestruturar isso aqui, né? E aí, mas pelo menos assim, não temos ninguém trabalhando à noite, então não do plantão noturno, o marido está em casa. Aí a gente já consegue ir ao longo do dia organizando as coisas e aí, tá dando certo. Ah, Tá dando maravilha. certo. É. E eu tenho visto muito nos adultos com muito quadro de obstrução nasal, com apneia do sono. Como é que tá essa parte das crianças? Você tem pego muito criança com apneia do sono, com obstrução? Como é que tá? Sim, inclusive, como eu fiz uma formação, e aí só para as pessoas às vezes entenderem, né, Diogo, que a formação de otorrinolaringologia pediátrica, né, é diferente. Eu não sou pediatra, né? Eu fiz otorrinolaringologia, que são 3 anos, é uma especialidade clínico-cirúrgica. E depois disso, na verdade, muito antes, eu já gostava muito de atender criança, eu tinha decidido que eu queria ir para a área pediátrica, e aí eu fui para o Rio Grande do Sul, fiquei um tempo lá, me especializei e voltei para Belo Horizonte só atendendo criança. Então, há 12 anos, mais ou menos, eu só atendo crianças e gosto muito da parte cirúrgica. Aí eu não sabia que tinha tipo um R4. Tem, é um exatamente, R4, né? é um R4. Ah, É o que a legal. gente chama um fellow de otorrinopediatria, né? E aí, que na minha época nem tinha em 3 capitais do Brasil, assim, e aí por isso que eu fui para Porto Alegre, já era casada, já meu marido ficou em Belo Horizonte, eu fui. Hoje a gente tem o nosso fellow no nosso serviço, era também um grande que sonho meu, e a gente legal. tem. Hoje a gente forma otorrinos que acabaram a residência de 3 anos, mais 1 ano. Então, sempre gostei muito da parte cirúrgica. Então, eu acabei, né, direcionando minha carreira para casos cirúrgicos. E aí, respondendo a sua pergunta, em criança, né, o que é muito bom, assim, é que quando a gente faz um diagnóstico correto e a gente entende qual que é o motivo obstrutivo, na grandíssima maioria dos casos, mais de 90% dos casos, a gente resolve, né, o problema da apneia do sono, por exemplo, né, porque a gente está mudando ali toda a estrutura respiratória desde muito cedo. O problema é que quando a gente passa pelas questões obstrutivas, né, principalmente a criança, a adenoide, aquela carninha no fundo do nariz, a amígdala, enfim, na infância, e a gente não corrige isso, a gente tem repercussões da vida adulta que são mais difíceis de tratar. Então, a gente sabe que a apneia do sono ela é multifatorial, a gente sabe que tem a questão, né, de sobrepeso, a gente sabe que tem questões medicamentosas, mas a gente sabe que também tem uma estrutura, né? O nosso organismo, ele é sábio. Existe uma estrutura de crescimento do rosto que favorece a respiração pelo nariz, sem obstrução, e permite uma noite reparadora, né? E quando a gente tem uma criança, por exemplo, como aí a maioria das crianças do meu consultório hoje são crianças com apneia do sono. E aí a gente vê que algumas, quando chegam maiorzinhas, já tem algumas alterações de crescimento da face que, se a gente não corrige, vai ser um adulto que vai ter um nariz mais estreito, que vai ter um desvio de septo, que vai ter uma chance de colabamento maior da via aérea, porque essa parte do crescimento do rosto, né? Esse terço médio da face, ele vai crescendo diferente do que deveria. E é interessante que a avaliação do sono na criança, ela veio decorrente de um aprofundamento no sono adulto.
né? Então, em outras palavras, né, há, sei lá, 10 anos, talvez um pouco mais, a gente não tinha, né, a polissonografia tão forte assim, o estudo do sono, né, para ser feito e a gente conseguir identificar as causas da apneia. E aí começou-se a ser feito em adultos e depois percebeu-se que também muitas crianças se beneficiariam desse exame, principalmente crianças aí com alguma comorbidade, alguma síndrome, etc. E com a polissonografia nas crianças, isso ficou muito evidente. Então, coisas que anteriormente eram tidas como normais. É normal a criança respirar pela boca. Quando crescer passa. É normal roncar à noite. Isso é coisa de criança, quando crescer melhora, né? Uma coisa que é muito frequente em criança que tem apneia do sono, que os pais às vezes não associam, é a criança que mexe muito na cama à noite. Ela tem um sono muito agitado. Uma criança que tem um sono mais superficial, né? E aí, a gente conseguiu, né, com a polissonografia, relacionar esses sintomas com uma qualidade de sono muito ruim, porque a gente começou a ter números, né? Então, a gente tinha um exame que mostrava uma quantidade grande de microdespertares, de eventos respiratórios obstrutivos, de quedas de saturação, e aí começou a se olhar, opa, então quer dizer que isso tido como normal, vai crescer e vai melhorar, pode estar trazendo muito prejuízo, que a gente não está entendendo, né, como uma gravidade. E isso, então, nos últimos anos, foi realmente um marco, assim, uma virada nesse olhar mais atento para o sono da criança e para as repercussões negativas, né, que um sono não reparador pode causar. E a obstrução, ela está totalmente relacionada a isso, né? Já que a criança, em geral, não é uma criança que vai ter... a gente tem um aumento de sobrepeso, mas não é uma coisa tão evidente. A gente está falando de crianças aí até 6, 7 anos, que é a maior parte que eu atendo, não é uma criança que tem sobrepeso, às vezes ela é até magra demais, né? É uma criança que às vezes cresce menos. Ela não toma medicamento, então as causas, elas tendem a ser bastante simples, entre aspas, de resolver, né? É uma resolução, eu falo, muito mais direta do que a gente pensar num adulto, que já vai ter outras causas obstrutivas ou outros fatores que vão levar à apneia. Nossa, esse assunto é muito interessante, já tem 355 mil perguntas aqui na minha cabeça. Para começar, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente em casa ficou agora preocupada. Minha filha se mexe, minha filha respira pela boca. Então, quais são as coisas que ela tem que olhar agora para a filha dela e falar assim, isso aqui pode ser uma apneia do sono? Sim. Então, as perguntas, né, que eu faço muito no meu consultório, né, Vanessa, assim, para as mães entenderem. Então, a gente já... Eu pergunto muito, né? Como é o sono do seu filho? Então, primeiro, que horas que ele dorme, que horas que ele acorda, se dorme a noite inteira, se ainda acorda. Nesse meio, os pais geralmente falam se tem alguma associação de sono, se é uma questão de rotina, de ambiente, né? Ou não. Depois, você acha que seu filho tem uma noite reparadora? Ele acorda bem disposto? Né? Então, ele tem as horas de sono que ele deveria, porque é interessante que a criança pode ter apneia, hipopneia, mesmo dormindo 10, 12 horas e não acordando à noite, né? Então, a gente vai apertando um pouco mais, né? Você acha que acorda descansado, realmente? Uma criança que acorda, memorada, dormiu a quantidade de horas certa? Aí, geralmente, nossa, não. Eu vejo que ele dorme 10 horas, mas eu vou acordar, ainda quer dormir mais, é muito irritado para acordar todo dia, de manhã, esse pode ser um sinal. A boca aberta, em criancinha pequena, até 2 anos, a gente pode falar que é porque relaxa demais, abre a boquinha, mas daí para frente, principalmente ao redor dos 4, 5, não é normal ficar de boca aberta. Isso é um sinal que a criança está precisando de alguma ajuda respiratória. Claro que a gente tem uma rinite alérgica, pode causar uma necessidade de abrir a boca, né? Porque a parte aqui bem anterior do nariz está obstruída, a criança abre a boca, resolve o problema, não tem apneia, mas manter a boca aberta por muito tempo altera o crescimento, né, orofacial. Então, aquela criança, outro sinal que a mãe pode olhar, o céu da boca vai crescendo muito fundo, então ela começa a ter uma arcada mais fechada, quando vai trocar os dentes, não tem espaço para o dente nascer, então, a boca aberta, o céu da boca fundo, acordar sempre um pouco mal-humorada, um sinal de um sono não reparador. O mexer na cama, geralmente ele está associado a alguma dessas coisas, né? E aí eu falo assim, não é um mexer de vez em quando. Quando eu pergunto, os pais falam assim, nossa, demais, cama, né? Eu coloco para dormir a cabeça para um lado, acordo a cabeça para o outro. Ele vai para minha cama 4 horas da manhã e aí ninguém dorme mais, porque chuta todo mundo, né? E o roncar, que às vezes é mais, né, chama mais atenção, né, o fazer o barulho também é uma informação relevante, apesar de que a gente pode ter apneia e hipopneia sem
ronco. Perfeito, acho que você podia repetir isso, né? Porque na criança, às vezes a mãe vai chegar e falar assim: não, mas meu filho não ronca. Porque ela tá ligando no adulto, que geralmente é associado, que também no adulto também não ter tem necessidade de ronco, não ter roncar. necessidade, não é um diagnóstico, não é necessário Não o ronco exclui, para fechar o diagnóstico. sim. Então, na criança também, ela não Também. necessariamente precisa ser uma criança que Que ronca ronca. para ter apneia. Sim, exatamente. Olheira também, né? Olheira também, é tanto diagnóstico diferencial com rinite alérgica, mas também com apneia do A sono. questão da criança babar muito dormindo também. Também, porque é um sinal de que a boca está ficando aberta, né? Muito tempo. Então, a gente vai juntando, né, claro, os fatores. E aí, né, o que é também muito decorrente da polissonografia, que veio, os estudos vieram mostrar para a gente o seguinte, que quando a gente foram feitas avaliações com crianças maiores que 6 anos, que tiveram indicação de polissonografia, foram fazer o estudo, e os pais preenchiam um questionário antes, tá? Qual que era a ideia desse estudo? Tem uma equipe muito grande em Cincinnati, Ohio, que estuda sono, e eles queriam entender se existia um questionário padrão que pudesse substituir a polissonografia. A gente ia fazer um questionário e desenvolver um score, né, uns números ali, e a partir disso ele ia ser fidedigno com a polissonografia, e aí eu não precisaria fazer um estudo do sono em criança, que eu costumo falar com os pais, não dói, não machuca, mas é desconfortável. Sim. Você tirar uma criança, levar para dormir num laboratório do sono, enfim. E a resposta do estudo foi não existe uma relação fidedigna, que a gente preencha um questionário e que isso vai mostrar o grau de apneia da criança. Então, outra forma de dizer, existem pais que preenchiam um questionário e achavam que o sono não era tão ruim, muitas vezes porque não escutavam ronco, a criança dormia a noite toda, não dava trabalho, né, entre os pais, e percebiam uma apneia leve, moderada, até grave às vezes. E tinham pais que achavam que o sono era péssimo, muitas vezes porque a criança levantava várias vezes, tinha associação de sono, né? Então, não era uma questão obstrutiva, era uma questão de regulação mesmo do sistema nervoso central, entrar nas fases de sono, né, parassonias aí, sonambulismo, despertares, enfim. Achavam que o sono era péssimo e quando a gente ia ver, não tinha obstrução, né? Então, o olhar dos pais, ele é muito importante, né? Mas não é porque, às vezes, o pai tem uma impressão, ele pega um sintoma, como você falou, não ronca, então Sim. isso quer dizer que não tem nada. Porque existe uma gama de sinais assim, que podem parecer normais, né? E que, na verdade, são sinais de apneia. E o que a polissonografia também veio mostrar é que muitas crianças tidas como com baixo desempenho escolar, dificuldade de concentração, até com diagnóstico de TDAH, né? E eu tenho pacientes em tratamento de TDAH, a polissonografia mostrava que era uma criança que tinha apneia do sono. Então, ela não entrava no sono REM, então ela não tinha, né, toda aquela função neurosensorial ali do sono profundo, e por isso ela era uma criança dispersa. Então, Né? tem muito diagnóstico diferencial em relação a esses transtornos com apneia do Apneia do sono. Uhum. Caramba. Exatamente. Larissa, só fala um pouquinho pra gente, assim, duas coisas, especialmente. O que é apneia do sono? Porque muitas pessoas estão ouvindo a gente aqui e estão falando assim, meu Deus, o que é isso? O que é apneia? Ótimo. Pra gente é tranquilo. O nosso público também é um público muito leigo. Explica o que é apneia do sono. Tá. E depois que você explicar, eu gostaria que você falasse as principais complicações, as principais causas, né, otorrinolaringológicas de apneia do sono, pra gente entrar, talvez, nessas queixas que o Diogo acabou de falar, que são extremamente importantes, são esses diagnósticos diferenciais com TEA e TDAH, que são distúrbios do neurodesenvolvimento. Ótimo, Larissa. Como que eu costumo explicar, né, para os pais que estão no consultório? Eu falo o seguinte, quando o nosso organismo quando a gente vai dormir, é como se o nosso organismo fizesse uma triagem para entender se as principais funções, né, as funções vitais, elas estão todas funcionando bem. Isso quer dizer, se a resposta for sim, eu posso descansar. Então, a gente começa o sono com um sono mais superficial, a gente aprofunda no sono, né? Isso, criança, adulto, enfim, bebê. O que muda, né, de um bebê como a Estela, meu bebezinho pequena, uma criança maior, um adulto, é que o ciclo de sono ele tende a ser menor. No bebê, ele vai aumentando e no adulto ele é maior. Então, o tempo para eu completar um ciclo inteiro, sono superficial e sono profundo, nós adultos gastamos mais tempo para isso, a criança menos, né? Então, por isso que é aceitável, entre aspas, a criança mexer um pouco na cama, porque ela vai ter mais superficializações do que o adulto, né? Mas é diferente de dormir com a cabeça para um lado e a cabeça para o outro. Mas voltando, então o nosso organismo ele faz essa triagem.
Quando ele percebe que a passagem de ar não está fluindo como deveria, ou seja, que eu não tenho nenhuma obstrução, eu puxo o ar pelo nariz, ele passa para a minha garganta, ele entra para o pulmão e volta, ele se permite entrar no sono profundo e se manter no sono profundo pelo tempo adequado, né? E depois a gente vai superficializar, ele faz como se fosse um rastreio de novo e ele volta de novo. Eu explico mais ou menos assim para os pais entenderem. Quando ele percebe que existe uma resistência na passagem de ar, então que essa criança está respirando, mas não está tão fácil como deveria, ele começa a superficializar o sono mais vezes. Então ele não fica no sono profundo como deveria. E o que poderia ser essa resistência à passagem de ar? Pode ser tanto ronco, que é o ronco primário, é só um barulho. Eu falo que o barulho é o ar passando no lugar estreito. Se a gente não tem estreitamento, a gente não faz barulho nenhum para respirar. Se a gente faz um barulho, tem algum estreitamento. Existe a categoria que é ronco primário, ou seja, eu ronco, mas eu não vou ter apneia nem hipopneia. Então, não quer dizer que isso está normal, mas em termos de gravidade, né, o meu organismo ele não vai ter aquelas descargas, né, para poder aumentar a respiração, a frequência cardíaca e tudo. Então, isso é menos prejudicial, digamos assim. Aí já entra na categoria da apneia e hipopneia. Então, eu posso ter só o ronco, porque tem uma resistência, tem uma obstrução, mas o ar está passando. Ou eu posso ter a hipopneia, que é aquela diminuição de fluxo do ar, mas eu ainda não tenho uma pausa na respiração. Então, eu explico para eles assim, é como se o organismo ele visse que está estreitando, 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 estreitando. Antes de ter uma pausa, ele dá uma superficializada. Por que ele superficializa o sono, né? Porque ao mesmo tempo que ele fica mais alerta, ele diminui o relaxamento da via aérea, ele faz ficar um pouco mais, né, uma tensão ali na via aérea, que aí vai fazer esse espaço aumentar. Quando a obstrução ela é mais importante, eu passo pela hipopneia, então tem crianças que vão ter várias hipopneias, mas eu chego a ter pausas respiratórias. Então, a apneia é um estreitamento tão importante na passagem do ar que eu chego até uma pausa na respiração. E essa pausa é um tempo suficiente para que o meu organismo ligue como se fosse um estado de alerta. Ele começa a mexer a musculatura da barriga para puxar o ar com mais força, ele começa a aumentar a frequência respiratória, ele aumenta a frequência cardíaca, e aí o meu sistema nervoso central ele começa a entrar numa onda, né, de sono diferente daquela que ele deveria estar. Então, é como se tivesse opa, não está bom, não está tranquilo ficar assim. E aí ele retoma aquele padrão mais superficial de sono para tentar abrir um pouquinho essa via aérea e fazer a criança voltar a respirar como deveria. Só que eu explico para os pais, o nosso organismo, ao mesmo tempo que ele nos defende, né, então a criança não vai parar de respirar e não voltar à noite, né, o organismo vai fazer ela voltar a respirar, ele está defendendo a criança, mas ele também quer descansar. Então, ele vai tentar de novo voltar para o sono profundo, né? E aí, isso pode acontecer, então, eu tenho pacientes no consultório saudáveis, né? Crianças saudáveis, estão na escola, estão brincando, estão correndo, que têm 50, 60 microdespertares, que têm 50 eventos obstrutivos, né, à noite. Então, a gente tem um índice aí, que ele vai leve, moderado a grave. Não é incomum eu ter crianças com apneia e hipopneia moderada no consultório, que já é um índice preocupante, né, desses eventos. E o que acontece é que toda vez que eu tenho uma apneia, eu tenho uma queda na saturação de oxigênio. Eu posso ter uma queda a ponto de sair ali do 100, 98, que seria normal, e ficar até 92, que a gente ainda considera adequado, mas não raro também, na verdade muito frequente, eu pegar polissonografias de uma criança que chega a 80, 78, 76 de saturação. Aí eu explico para os pais, é como se o organismo ele demorou tanto para conseguir atuar, né, que a saturação de oxigênio caiu a um nível muito baixo, e isso repetidamente, a gente pensa todas as noites isso acontecendo, a gente vai ter um prejuízo, né? Com certeza. A gente não está falando de dano irreversível, a gente está falando que é aquilo do puerpério, né, Vanessa? Eu falo com as mães para elas entenderem. Eu falo, olha, no puerpério você pode deitar 7 horas da noite e acordar 7 horas da manhã. Mas de 2 em 2 horas você acorda para mamar. Como é que está a nossa memória no outro dia? No puerpério, se a gente pegar para ler um livro, você tem que ler 3 vezes a mesma página para você assimilar alguma coisa.
a memória fica, a gente não consegue lembrar o nome de coisas habituais que a gente usa no dia a dia, né? Por quê? Porque a gente não entrou no sono profundo, a gente não fez essa reparação neurosensorial ali que a gente deveria fazer, aquela gavetinha, né, do lobo frontal, que vai assimilar o que eu aprendi, guardar aquela outra coisa, excluir aquela outra coisa e deixar a gente pronto. Então, por isso que tem esse diagnóstico diferencial com os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Assim, tem um diagnóstico diferencial com TDAH, porque o comportamento pode ser de uma criança. Irritabilidade, né? Falta de concentração na sala, agitação, muito. dispersa pra caramba, O TEA impulsividade. também pode ter diagnóstico com TEA? Não? O TEA, ele já não é um diagnóstico diferencial, mas ele é um fator complicador. Porque, né, no transtorno do espectro autista, a criança já tem dificuldades do sono muito relacionadas com a regulação do sistema nervoso central. E aí, quando eu potencializo isso, é como se eu tivesse... eu falo para os pais, olha, em toda criança é importante dormir, mas a criança com algum transtorno do neurodesenvolvimento, os neurônios estão sedentos por um descanso, por uma saúde, né? Eu preciso ter ali uma saúde naqueles neurônios, principalmente durante o sono. E aí eu falo que é como se fosse enchendo um balde furado, assim. Né? Os pais fazem todas as terapias e levam em tudo, tá enchendo o balde, mas tem um furinho sempre vazando ali. E o problema é que o transtorno leva alteração do sono e o sono piora mais ainda no transtorno. Exatamente. Então, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso com isso. Né? A gente vai ter mais dificuldade. E quais são as principais causas de obstrução. pensando em obstrução numa criança até 10 anos? Na criança, né, por isso a gente está falando aqui de crianças, né, saudáveis, sem comorbidades, duas causas que parecem bobas, né, para causar tanto problema, assim. Uma delas é a rinite alérgica. Você atende adulto? Pode. Criança de 41 anos? Falou, atendo só até 12 anos. Os pais vão lá, você me atende, não, você está muito grande para mim. Dorme só com Sorine. Muito. Ai, Rinite vasomotora, inclusive. Não é rinite alérgica, rinite vasomotora. Ou medicamentosa, né? Por causa da medicação. Mas a rinite, claro, assim, ela é um tipo de obstrução que geralmente vai levar a ronco. É difícil a gente ver que unicamente uma rinite alérgica vai causar uma apneia, porque a gente precisa de uma obstrução mais importante, né? E a rinite a gente consegue melhorar com medicamento. Não um vasoconstritor, mas medicações próprias para criança. Mas sim, tem crianças que chegam no consultório roncando, e o ronco muitas vezes leva a um sono não reparador, porque a criança, principalmente maior, ela acorda, ela se sente incomodada, a garganta fica seca, aí ela vai beber água, né? Então, ela pode não estar fazendo apneia, mas ela está cortando o sono, né? Picotando o sono, porque ela está tendo um desconforto. E aí a gente trata e faz toda uma avaliação ambiental e tudo, né, do ambiente da criança para poder melhorar isso. E tem as causas que são muitas vezes cirúrgicas, né? Que aí é o aumento da adenoide, que eu costumo falar com os pais, uma carninha que fica lá no fundo do nariz. Então, a gente não consegue ver a adenoide se a gente só levantar a pontinha do nariz, né? Quando a gente levanta a pontinha, os pais falam, tem uma carninha ali. Eu falei, esse é o corneto. O corneto na criança ele está aumentado por causa da rinite. Então, em geral, tenta-se tratar, o pediatra tenta com um sprayzinho, tratar para ver se esse corneto ele diminui um pouquinho, né? E se for um quadro leve, a gente consegue melhorar. Mas a adenoide, ela está lá no fundo. Então, por isso que o otorrino entra na jogada, porque o pediatra ele não consegue visualizar essa adenoide no exame clínico dele, né? A gente tem um exame que a gente precisa passar, né, um aparelhinho, né, que é o fibronaso até lá no fundo, e a gente olha na tela o quanto do espaço lá no fundo está ocupado pela adenoide. E aí, o normal, o que é o normal? Toda criança tem adenoide. Se a gente fizer esse exame, todas as crianças todas vão ter, né? Então, ter adenoide não é um privilégio de uma ou de outras. Mas quando a adenoide ela vai crescendo e a criança cresce também, proporcionalmente eu nunca tenho problema. Chegou na vida adulta, ela para de crescer, muitas vezes involui, e está tudo bem. Mas quando a adenoide cresce mais rápido que a criança, a gente acaba tendo uma obstrução fixa, ou seja, ela não muda se eu uso um remédio ou não, ela não muda se a criança dorme numa posição ou outra, ela não muda se está no Rio ou se está em Minas, né? Enfim, ela é uma obstrução fixa. E as amígdalas, que aí a gente consegue ver no exame habitual, né? Só pedindo a criança para abrir a boquinha, elas são do mesmo tecido da adenoide, é um tecido linfóide. Então, a gente tem crianças que têm só a adenoide grande, ou seja, ela cresceu muito rápido, mas a gente tem crianças que têm também a amígdala grande. E aí a gente tem obstrução no fundo do nariz e ao nível da faringe. Então, quando a gente está falando de apneia, é muito comum a gente ter os dois tecidos
aumentados, né? Só que às vezes a criança, ela abre a boquinha, a amígdala não parece tão grande. A gente tem uma classificação de 1 a 4 para poder entender o tamanho da amígdala, mas quando a gente faz esse exame para olhar a adenoide e a gente vira a pontinha do aparelho aqui, a gente entende que essa amígdala é grande para trás. Eu falo assim com os pais. E aí o que acontece? A criança deita, dorme, ela não consegue respirar pelo nariz, ela abre a boca. Só que ela relaxa e aí, na hora que ela relaxa, essa amígdala faz... E quanto mais relaxada, e aí quando eu faço esse barulho, eu falo, é isso que ela faz à noite. É bem isso. E aí o que o organismo faz? Superficializa o sono, ela vira de posição, muitas crianças dormem de barriga para baixo, ou aquela criança que a mãe fala assim, nossa, ela dorme melhor se eu coloco 3 travesseiros. Ela dorme mais inclinada, aí ela dorme melhor. Porque ela vai tentando achar uma posição para ter menos obstrução da amígdala. Então, a adenoide e a amígdala, né, além da rinite, mas pensando em obstruções mais graves, são a principal causa de obstrução na criança. Então, não é um diagnóstico difícil, né, da gente fazer. Na verdade, numa consulta a gente consegue fazer esse diagnóstico. E claro que o tratamento, né, porque quando a gente fala de cirurgia, nenhum pai, eu sou mãe, nenhum pai, quando tem um filho, fala, eu quero levar um filho para a cirurgia. Mas eu costumo fazer muito essa avaliação clínica, né, contextualizar todo no ambiente da criança. E quando a gente entende que realmente há um comprometimento da qualidade de vida, a cirurgia ela é resolutiva. Ela é resolutiva? Resolutiva. Porque, por exemplo, uma criança que parou de crescer, ela começa a crescer novamente ali, dependendo da idade? Dependendo... Você tá falando ali até 12 anos, mas vamos falar de uma criança ali 7, 9 anos. Sim, a gente consegue... Que teve a parada de crescimento. A gente consegue... É muito comum, né, Vanessa, vir do endócrino para mim. Sim. Né? Porque os pais procuram por causa de uma restrição de crescimento, ele quer entender se tem indicação de usar GH, se não tem... e vem. Então, tem muito a ver com a idade óssea, né? Se a idade óssea está um pouquinho atrasada e a gente corrige essa causa, porque, né, só voltando, para os pais, não sei se entenderam, quando a gente está no sono profundo, a gente libera o GH, que é o hormônio de crescimento, né? Então, uma das características também, não de todas, né, mas de algumas crianças, é estar caindo na curva de crescimento. De crescimento mesmo, em estatura, né? Porque, além, claro, da questão do sono reparador, do GH, a gente tem regulação de metabólitos, né? A gente vai ter todo o metabolismo ali no sono profundo sendo regulado, né? Para a gente não ter nem sobrepeso, nem, né, perda de peso. Ou seja, o sono profundo é muito importante para isso tudo, vocês sabem disso. Então, se a gente tem uma criança que está estagnada na curva de crescimento, né, ou caiu, a gente precisa entender como está o GH fisiológico dela, né? Como que está essa liberação noturna de GH. Se a gente detecta o problema e consegue resolver, é muito comum. Isso é frase de consultório, assim, quase sempre. Doutora, depois da cirurgia, olha o tanto que meu filho cresceu. Ele está alimentando muito melhor. Olha o tanto que ele subiu na curva de crescimento, assim. Isso realmente é bastante frequente de escutar. É uma atenção. Baixo na curva, os pediatras pedir uma avaliação da parte... Eu falo, né, Diogo, porque a gente tem que ter o olhar muito... É isso, a gente é especialista, mas a gente tem que ter o olhar muito para o todo, né? E eu falo que seria muito bom se todos os pediatras fizessem a pergunta sobre o sono. Sim. Não. E é isso que a gente fala, não é só assim, que horas que dorme, que horas que acorda. É ir perguntando que horas dorme, que horas acorda, qualidade. como é o ambiente, como é a qualidade do sono. Eu, como urologista, na minha anamnese entra sempre sono. Exatamente. Porque às vezes você faz uma única pergunta e é aquilo do questionário que a gente falou. O pai vai falar, não, ele dorme bem. Porque ele dorme a noite inteira na cama dele, ninguém acorda, então isso para o pai é um sono bom. Quando a gente começa a realmente fazer as perguntas certas, geralmente a gente vai ter as respostas que a gente precisa. Quais são vamos lá, o perigo para uma criança não dormir bem? Eu acho que é importante a gente pontuar bem isso, né? Sim. O que acontece? A criança fica mais agitada? Eu acho que, assim, desenhar bem esse cenário. Sim. Porque, às vezes, as pessoas acham que é bobeira. Ah, não, essa questão de sono, né? É só bater o horário, né? Não, e pior ainda, às vezes ganhar um diagnóstico, fazer medicamento, por exemplo, para um distúrbio de neurodesenvolvimento como TDAH, né, que obviamente existe, obviamente que tem um diagnóstico correto, obviamente, mas às vezes, imagina, é um sono devido a uma obstrução por uma adenoide, ou uma amígdala, ou uma rinite, que seja a causa, ou seja, completamente reversível, porque tem tratamento,
ponto, e a criança está sendo medicalizada, né? Porque todos os sintomas, né? Eu acho que você poderia falar isso amplamente, que eu acho que isso é algo muito, muito importante. A agitação, a Transtorno no deficiência no colégio. colégio, né, todas aquelas impulsividade, né, a não conseguir prestar atenção, não conseguir aqueles focos todos que direcionam para um TDAH. Uma criança agitada que não aprende na escola pode ser um sono ruim Sono não devido a uma reparador. obstrução Sim. que não foi vista. O que eu falo? A criança até 6 anos, quando ela ainda não entrou no ensino fundamental, é até mais difícil, que é o meu público. A maior parte das crianças hoje que eu atendo e opero são crianças até 6 anos. Eu atendo até 12, mas essas crianças acabam chegando para mim antes disso. A maior parte das crianças até 6 anos, se a gente não tiver um olhar muito intencional para essas coisas, ela vai ser tida como ela é assim, é comportamental, é Mal-educada. temperamento. Não, né? Não, mas É sem educação, temperamento hoje em dia justifica tudo, né? tudo. Agitada é sanguínea, é colérico, é colérico, irritado, irritadinho. né? E aí ela vai tendo rótulos, né? Porque achou-se que isso não era relevante, né? Então, tudo isso de ser uma criança, então uma criança que acorda ou mal-humorada, ou uma criança que sempre quer ficar mais na cama, quer dormir mais, e aí, claro, a gente tem que olhar que horas que está indo dormir, né? É por isso que eu sempre começo por essa pergunta. Infelizmente, eu ainda vejo muitas famílias em que eu pergunto que horas que vai dormir. A gente está falando de uma criança 4, 5 anos, 9h30, 10 horas. Caramba. Nem a gente dorme. Falou. Nem a gente dorme esse horário, né, amor? E quando eu falo que lá, aí eu não falo para todos, claro, mas aí quando eu tô no grupo de amigas e o pessoal fala, eu falo, nossa, gente, 6h30, tá todo mundo dormindo lá em casa. A Letícia um dia falou assim, você precisa me ensinar isso. Já. Falei, não, porque Lá em casa é cálculo, 7h30. 7h30, todo mundo o dormindo. cálculo é a hora que vai acordar, né? Então, lá em casa a gente precisa acordar às 5h30. Então, eu tenho crianças de 6, 5 e 3 anos, eles precisam dormir aí de 10 a 12 horas por noite, então eu tenho que colocá-los para dormir 6h30. A gente vai fazendo o cálculo reverso, tem que estar dormindo 6h30, tem que estar no quarto às 6, está no quarto às 6, enfim, né? E a gente vai fazendo planejamento estratégico. Então, ainda tem muitas famílias que a criança vai dormir muito tarde, então a gente não está, né, colocando isso na conta, né? Mas mesmo assim, claro, eu preciso primeiro ajustar a rotina para depois ter um olhar atento? Não, porque, né, às vezes o final de semana, eu pergunto, e final de semana que ela pode acordar, né? Como que ela acorda? Não, ela dorme muito o final de semana e ainda assim acorda mal-humorada, acorda querendo dormir mais, né? E aí ela vai para a escola e aí ela é uma criança que tende a ter muita dificuldade em focar muito tempo. É o tal da mulher no puerpério para ler um livro, né? Sendo que ela não tá, a gente começa a ler uma página e dá aquela viajada, assim, né? Então, tá tendo muita dificuldade de concentração. É uma criança que não faz soneca mais, mas chega no fim do dia, 5 horas, ela está irritadíssima. Uma criança muito irritada. Qualquer coisa é motivo para ela explodir, né? Ou até na escola mesmo. Isso são sinais, sim, né, relacionados com sono de má qualidade, então apneia e hipopneia. E aí, eu vou responder também com dois casos, né, meus do consultório, essa questão desse diagnóstico diferencial. Um muito recente, que eu operei na semana passada. A mãe é da área de saúde, é muito querida por mim, no hospital onde eu trabalho. E ela saiu do setor onde eu trabalhava, a gente perdeu um pouco o contato diário e eu vi que o filho dela estava com um diagnóstico de TDAH, um possível TEA nível 1 de suporte. Mas em determinado momento, agora até na minha licença, ela me mandou uma mensagem, Larissa. Ele tinha quantos anos? 8, 9. E aí ela falou, Larissa, eu vou precisar de você. Porque né, meu filho está medicado, tudo, mas chegou uma hora que a própria pediatra falou assim, já foi no otorrino? E aí ela falou, não. E aí ela foi numa amiga, que eu estava de licença, fez o exame, uma adenoide ocupando 80% do espaço no fundo do nariz. Eu comecei a perguntar para ela das características do sono. E aí a gente foi para a cirurgia e ela olhou para mim, e esse olhar da mãe, né, quando ele fala isso, aquela coisa que dói no coração da gente, ela falou assim, eu não acredito, que eu nunca pensei nisso. Caramba. A mãe deve, né? Eu não acredito que, né, esse tempo todo o sono dele muito ruim, eu falava que ele não dormia bem, eu falava que né, já tentamos várias medicações, inclusive está em tratamento, e eu nunca pensei em olhar com o otorrino, né? E aí a gente fala, nossa, mas
agora a gente olhou, né? Vamos daqui para frente. E um outro caso também que mexeu Mas muito e o comigo. desenrolar? Isso que eu fiquei curioso. Desenrolar, Ele operou semana passada. tá. Né? Então, a gente Depois você ainda conta vai... isso pra gente Volta pra passar pra contar. vocês. Pode deixar. Ele operou semana passada. Então, foi no pós-operatório imediato, assim. Ela né, Mas teve ele já aquele fazia clique. medicação pra TDAH e pra TEA? Já para TDAH. Já acompanhava várias terapias para TEA. Eu ruim também quando tem os dois associados, um tratamento é antagônico ao outro, né? Um Exatamente. atrapalha o outro. Exatamente. A gente não sabe o que superficializa o sono, o que atrapalha a indução do sono, o que, né? Porque várias medicações podem atrapalhar, né? Não, e acho que o importante pode ser um diagnóstico meio que errado ali, né, pela obstrução, ou tendo os dois diagnósticos, piorado pela obstrução, ou seja, Sim. a cirurgia diminui ali os 70%, 50% dos sintomas. Exatamente. Né? Pode acho que é importante deixar esses dois lados também. Né? Porque ali a gente tem ali a possibilidade de, às vezes, não ser um TDAH e um TEA, e você resolveu o problema retirando a causa, que é o que a gente sempre fala, né? A causa, a base, não adianta, né? Ou então você tirou completamente algo que piorou, e às vezes, possivelmente, você tira até medicação e fica ali realmente só na terapia e na parte mais funcional mesmo do TEA e TDAH. E né, isso que você falou da medicalização surreal, de criança, né, pequena. A gente vê com frequência criança com 6 anos, 7 anos já sendo medicada, né, para TDAH. E o outro também que mexeu muito, porque essa mãe, ela se emocionou no consultório comigo também, num retorno pós-operatório. Então, esse já tinha um retorno, né? Mas esse menino era adenoide e amígdala? Só adenoide. Ele tá. Então, também você tem esses casos só adenoide. Sim. E essa outra mãe, ela chegou no retorno, né, pós-operatório, falou assim, Larissa, eu queria te falar uma coisa. Eu tô me sentindo tão culpada, porque esse menininho, ele tinha uns 5, 6 anos. Por muito tempo, eu achei que meu filho era muito difícil. Eu levei meu filho para diagnósticos, eu tinha uma dificuldade, né, até em termos de paciência com meu filho. E eu descobri um outro filho. Agora eu sei que esse que está aqui em casa é meu filho, que aquele não era, só porque... Ele falou, no primeiro dia de cirurgia, né, eu vi meu filho dormir como eu nunca tinha visto ele dormir antes. E eu fiz tanta coisa. Eu senti que ela se sentiu culpada, assim, nossa, ela achou que filho difícil, né? E quando ela falou, agora ele melhorou o sono, ele é uma criança tranquila, ele acabou aquela irritabilidade, ele é um menino doce. Eu não sabia que meu filho era desse jeito. E foram pais Isso é muito importante. Foram pais que demoraram na decisão cirúrgica, porque de novo é difícil, né? Mas foi muito satisfatório. E é uma porque decisão foi um alívio. difícil mesmo, foi o que você falou. É lógico que a gente está trazendo aqui as partes muito boas, né, da cirurgia, mas é um impacto, né? Chegar e falar, temos que operar. Será? Às vezes é só um sono ruim. O sono daqui a pouco vai melhorar. E essa é a parte legal de você falar os problemas muito sérios que sono ruim pode trazer para aquela criança, né? Porque, imagina, na cabeça do leigo, gente, é um sono ruim, uma cirurgia pro meu filho, deixa dormir mal, né? Com certeza, deixa de boca aberta, né? Deixa de boca aberta, que daqui a pouco vai fechar. Mas não vou botar meu filhinho querido, amado, numa salinha cirúrgica para operar. Sim. Mas aí, né, Vanessa, que vem primeiro, eu acho que eu falo muito no consultório, né, que eu tô ali como médica que estudei, que sei isso tudo, para falar a indicação cirúrgica. Então, a indicação quer dizer, eu pesei risco-benefício, eu entendi o que pode ter de melhor. A decisão é sempre dos pais. Eu tento informar ao máximo para os pais terem, né, subsídio para poder fazer, a melhor escolha. Mas uma coisa que eu né, pulei um pouquinho, que eu falei da idade, né? Então, até os 6 anos, a gente tende a jogar muito na conta do temperamento ou do comportamento. Mas depois de 6, a gente já começa a ter medidas muito objetivas disso, porque já é uma criança que ela precisa muito da concentração para desenvolver as habilidades que tem no primeiro ano, no segundo ano, né? Requerem uma concentração por mais tempo, requerem atividades que são mais longas, né? E aí a gente já tem justamente estudos muito embasados mostrando essa repercussão, né? Até de baixo desempenho escolar, de criança que a mãe está sendo chamada direto na escola, assim, né? Que a princípio... E eu já tive também pacientes que os pais, né, tiveram receio, e eu super entendo, a menininha teve indicação por volta de uns 4 anos, e sumiu. E aí depois ela voltou com 7, e a mãe falou, Larissa, não dá mais. A minha filha está com aula de reforço, minha filha está com aula particular, a minha filha está atrasada com relação à escola, e eu entendi que isso tudo tem relação com o sono.
né? E aí, então, quanto mais os pais conseguem ter informações e conseguem observar isso, eu acho que mais seguros eles ficam, né, para a cirurgia. Porque o que a gente sabe é que o distúrbio do sono ele não tem um malefício pontual, não é só agora, né? Ah, então só agora tá ruim, quando eu fechar a boca isso vai melhorar. Eu explico também para os pais que o organismo ele costuma se adaptar àquilo que ele tem. Então, o organismo vai moldando aquela fisiologia do sono de uma forma alterada. E quantos adultos a gente vê hoje que às vezes não tem questões obstrutivas, mas tem uma fisiologia de sono É o péssima? meu caso. Sim. É impressionante. Difícil um dia de consultório que eu não peço uma apneia do sono. Perdão, que eu não peço uma polissonografia. Dificilmente. Exatamente. Paciente com queda, hipogonadismo, né? Queda de testosterona. Mas é o Exatamente. seu caso clínico também, né, amor? Por quê? Porque você Mas não, minha testosterona é ronca. alta. Não. Ronca, obstrução nasal. Eu ronco? Ronca Que isso? Depois de horrores. 15 anos vai falar isso? Horrores, Em rede depois que nacional? casou. Não, eu ainda falei. tá. Eu ainda falei, depois que a gente casou, você começou a roncar. Porque a gente não roncava agora. Depois que a gente casou, começou a roncar. Diogo, mas fica Faz o tranquilo que Pix ali sobra também, pro pai amor. em 80% das É consultas. É, não, total. A criança olha e fala, meu pai que ronca. É. Não, o Diogo não roncava, né, Dia? Depois você começou a roncar. Você tem obstrução, com certeza absoluta. O Diogo tem apneia do sono, com certeza absoluta. Tem. É Tem. que ele usa o remedinho, Tem. aí É. ele dorme Não, ele tem tranquilo. apneia, Aí com à noite certeza. o corneto. Acorda muito à noite. Acorda noite pra o caramba, corneto ele não aumenta. dorme tenho bem. interessado muito, porque eu tenho pego muitos pacientes com apneia do sono. Sim. E pacientes... Eu tive um caso interessante de um paciente com coisa que eu mais trato, infertilidade, Uhum. que ele veio com quadro de infertilidade, com queixas de hipogonadismo, ou seja, cansado, fadigado, era um paciente magro, Uhum. que dormia 9h30 da noite, treinava todos os dias e se alimentava bem. É um cara que tinha aquela, né, o ciclo Sim. certinho e magro. Aí eu perguntei pra esposa dele, e ronca? Porque ronca pra caramba. Sim. Uma textura de 280. Aí eu indiquei pro otorrino, ele fez a cirurgia, o teste dele foi pra 500, 600, impressionante. E aí mudou toda a fisiologia. Essa cultura, né, de achar que roncar tá tudo bem, É, ou E de outra achar coisa, as que pessoas até acordar hoje várias não vezes. valorizam o sono. Sim. Sim. Inclusive os médicos. Eu acho Sim. assim, qualquer parte clínica tem que olhar pro sono. Impossível. A gente hoje. mexe em tudo, parte cardiovascular, não tem pulmonar, como. tudo. O cardiologista, eu acho que já é comum do cardiologista prestar atenção no sono. Agora, o gineco, o uro, não dá. É igual, Qualquer um pediatra não pensar uma criança que está com atraso de desenvolvimento em obstrução nasal, gente. E, por exemplo, essa mãe aí que se sentiu culpada, coitada, ela não tem culpa nenhuma. A culpa Sim. foram todos os profissionais que ela passou ali, que ninguém teve um olhar pro sono da criança dela. Eu queria que você falasse, a gente está falando muito sobre cirurgia, para as pessoas não se assustarem. Eu acho que você poderia falar um pouco da técnica agora. Sim. Entendeu? Os riscos. Tempo, benefícios. cirúrgico, anestesia, Sim. Como é que funciona? Ótimo. liberação, quanto tempo fica internado. Tá, perfeito. Eu também... Complicações também, vale a pena falar, né? A gente tem uma pessoa muito querida, né, no meio católico, Sim, né, sim. né, que perdeu uma filha. E na época isso mexeu muito comigo, inclusive já estive com ele pessoalmente, já conversamos sobre isso. Porque, claro, eu explico para os pais o seguinte: quando eu peguei, vamos fingir que eu vim de carro, tá, para o Rio, mas se eu pegar um carro, porque eu vim até ano passado com a minha família, se eu pegar um carro de Belo Horizonte e vir até o Rio, ninguém consegue me dar 100% de certeza que eu não vou sofrer um acidente. Ou tomar um tiro, né? Já deu. Não fala isso, que meu pai já fica sobrepreocupado. São coisas assim, é difícil a gente pensar nisso, mas é uma realidade. Se você pega um carro para viajar, você está assumindo um risco em viajar. Né? O que a gente faz, né, quando a gente vai viajar, principalmente com o filho? A gente faz uma revisão no carro, calibra o pneu, coloca a cadeirinha, usa o cinto, coloca um bom motorista, respeita os sinais da estrada. A gente não vai viajar se tiver uma chuva, tempestade, neblina, você adia, né, o dia da viagem. Enfim, você se cerca de uma segurança porque você vê um benefício naquela viagem. Aquilo ali vai trazer algo que você julga que é realmente importante para sua família ou para o seu filho. E na cirurgia, o que hoje eu tento fazer, e aí vem essa questão do planejamento da carreira ao longo do tempo, é que eu escolhi, né, também por segurança, operar em uma única rede hospitalar. Eu tenho, é como se eu tivesse assim, o meu carro está sempre ali.
Eu tenho a minha equipe de anestesia, que são anestesistas pediátricos. Eu falo, claro, talvez todos os profissionais não tenham essa possibilidade, mas para os pais entenderem a importância e como a gente consegue ir minimizando os riscos, né? Então, eu opero num hospital, com anestesistas, né, que estão ali, que são experientes. Hoje a gente tem técnicas cirúrgicas, sim, uma técnica muito melhor do que a usada aí em 5, 10 anos, né, para a cirurgia da adenoide, menos invasiva. Então, a gente vai se cercando disso, né? E hoje eu falo, com a graça de Deus, rezo todo dia para continuar assim. Eu nunca tive nenhuma intercorrência, né? Mas porque a gente tem, primeiro, uma indicação precisa. É isso, eu tenho que ver um real benefício. Eu não posso ter uma super indicação. Então, existe um olhar, existe um rastreio para a gente entender, muitas vezes uma tentativa de um tratamento medicamentoso, porque a criança pode ter uma adenoide grande e uma rinite maltratada. E aí, se eu controlar a rinite, eu consigo parar um pouco o crescimento dessa adenoide, a criança vai crescer, a gente tem uma melhora. Então, tem que ter um olhar clínico, um olhar de tratamento medicamentoso. Mas, se temos a indicação, é uma cirurgia que demora cerca de 40 minutos, 1 hora. Desculpa, de adenoide. De adenoide e amígdala. As duas? As duas. A adenoide é menos 20, 30 minutos, a amígdala mais uns 10 a 20 minutos aí. Então, falando das duas, né, da mais demorada, 40 minutos, 1 hora no máximo, tempo cirúrgico total. É uma anestesia geral. E aí, quando a gente fala isso, o pai e a mãe regalam um olho, né? E aí eu costumo explicar o que é uma anestesia geral, né? A criança, quando a gente quer deixá-la muito profunda no sono para ela não sentir dor, a gente precisa proteger esse pulmão. Então, a proteção do pulmão é a gente passar um tubinho, manter esse pulmão protegido, ventilado, respirando. Acabou, a gente tira, né, o tubinho, criança, pronto. Mas tempo total, 1 hora aí, né? Depois que acorda, a gente realmente, a anestesia pediátrica, né, ela precisa ser diferente do adulto, né? Então, a criança, né, no hospital, ela entra dormindo com o pai e a mãe, ela adormece no colo do pai e da mãe, ela só acorda no colo do pai e da mãe. Isso já traz um conforto aí para os pais. Vai pro quarto, né, come alguma coisa, toma uma medicação e vai embora para casa. Então, a gente chama o hospital dia. Vai embora no mesmo dia. Vai embora no mesmo dia. Então, entra de manhã, no máximo aí 5 horas da tarde, vai embora para casa. E é por vídeo, não tem corte. Exatamente. Então, a técnica hoje que eu uso, né, Diogo, chama Coblator, tá? Ela é uma ponteira de radiofrequência que a gente consegue fazer com um vídeo, né, pelo narizinho ou pela boca. Então, eu visualizo esse tecido numa televisão e aí a gente não tem raspagem, não tem corte, não tem ponto. Então, o aparelho, ele encosta no tecido, desfaz e aspira aquele tecido. E, ao mesmo tempo, ele já vai fazendo essa cauterização inicial. Isso melhorou muito a cirurgia da adenoide, porque antes era uma cirurgia que a gente não visualizava, a gente sentia, né? Então, agora, por vídeo, a gente enxerga o que a gente está tirando. E da amígdala, porque ficou um pós-operatório muito menos doloroso. Porque uma vez que eu tenho corte, raspagem perto do músculo, ponto, era um pós-operatório, né? Eu já fiz muitos anos dessas cirurgias. A gente corta por dentro da boca, por dentro da boca, mas tinha um corte, uma raspagem, um ponto ali. Então, a criança ficava 1 semana praticamente sem alimentar. Eu lembro dos amigos tomando sorvete, né? O pós-operatório. Isso, o pós-operatório era só sorvete, né? A criança emagrecia, ficava, né, mais magrinha do que já era. Não, com essa técnica, a criança pode comer o que quiser, o que conseguir. Inclusive, eu vou, muitas vezes, não raramente, mas comum, eu vou dar alta, a criança já está comendo o pão de queijo, né? Que em Minas já comeu o pão de queijo, já almoçou. Então, trouxe uma recuperação mais fácil. Ainda assim, eu falo, 1 semana sem ir para a escola, fazer natação, judô, balé, essas atividades mais intensas. Depois de uma semana, vida normal. Vida normal. Deu saudade de ser anestesista? Nenhuma. Zero. Vai criança. Nossa, sempre odiei fazer anestesia pediátrica. Imagino. Um tipo tensão, de anestesia. Né? Tem que ter um domzinho também. Não, ali, tem né? que ter dom total para fazer anestesia pediátrica. Eu não anestesiava criança, só durante a faculdade. Vamos lá. Vamos lá. É o que eu sempre falo para os pacientes. Toda cirurgia tem um risco, né? Até para tirar uma unha é importante, mas é uma cirurgia minimamente invasiva. Com certeza. Riscos são mínimos, mas sempre tem. Mínimos. Né? Complicação mais com um tipo de cirurgia dessa é o sangramento? Sangramento pós-operatório. Mas é mais comum na amígdala. E quais são os principais riscos da adenoide? Da adenoide, ela já tem pouca vascularização ali. Ela é um tecido que, assim, claro, existe em literatura 0,1 a 1% de chance de um sangramento maior no pós-operatório. Mas geralmente sangramento maior é para da amígdala, né? Quando a gente vê os casos mais graves. Para que serve a adenoide ao invés de operar? A gente brinca que é para o otorrino ganhar dinheiro, né? Mas a adenoide, ela é um tecido linfóide,
né? Como a amígdala. Só que ele se localizou ali no fundo do nariz, igual a amígdala se localiza ali no fundo da garganta. Então, eles têm uma função de, quando entrou um vírus, uma bactéria ou um alérgeno, por isso que muitas vezes a rinite alérgica está associada com uma adenoide que cresce mais rápido, entrou aquilo ali, o organismo entende, opa, alguma coisa diferente entrou aqui. E aí ele manda uma mensagem, né? Eu falo só para as células de defesa realmente atuarem, produzirem imunoglobulina e defender o organismo. Então, eles correspondem a cerca de 3% do nosso sistema linfóide, tá? A adenoide e as amígdalas junto. Então, só que aí vem os pais. Sobra muito, né? Cara, sobra muito. 97% e muito de todo o tecido resto. linfóide espalhado, né, na região de cabeça e pescoço. É porque a da amígdala e a adenoide eles se aglomeraram ali, então a gente consegue ver. E outra coisa muito interessante, Vanessa, é que já fizeram estudos, principalmente antes com a técnica que a gente tirava a amígdala, né, toda e mandava muitas vezes para laboratório. A gente tem artigos mostrando que aquele tecido que cresceu demais, ele cresceu desordenado. Então, ele não é um tecido funcionante. Ele é um tecido parcialmente funcionante, porque no meio desse tecido que seria funcional, que vai mandar a mensagem para o organismo, ele tem um tecido fibrótico no meio. Então, a gente está tirando um tecido que não está na sua função plena. Sim. A gente está tirando um tecido que está atrapalhando, que já não está na sua função podemos gerar total. meio de cultura para infecção, né? Com certeza, é outro sinal da adenoide grande. Aquela criança que está sempre encatarrada, que tem otite, né, infecção de ouvido com frequência, sinusite com frequência. Isso também, às vezes é uma criança... E aí, geralmente, os pais falam assim, eu pergunto, ronca? Não, só quando está gripado. Aí eu falo, tá, mas ele está gripado com que frequência? Sempre. Todo mês. Todo mês, né? Aí eu cada falo, 15 olha, dias. 15 dias gripado, 15 dias bom. 15 dias gripado, 15 dias bom, né? E a vantagem, vamos lá, uma criança de operar com 9 anos, mesma coisa com uma adenoide, e eu com 41. Ou seja, eu com 41 eu consigo recuperar essa função ali na minha via aérea? Ótima pergunta. O que que acontece? Qual a diferença de uma criança de 9, né, para você? O que acontece é que, como eu falei, o organismo ele vai se adaptando ao que ele está entendendo que está acontecendo, né? Então, quando a criança ela fica respirando muito tempo de boca aberta, ela não tem a língua, né, encostando ali no palato, no céu da boca, para orientar esse crescimento. Então, o que que vai acontecendo? O palato vai crescendo mais fundo. O palato, ou céu da boca, ele é o chão do nariz. Então, se ele está crescendo nessa orientação, meu nariz é mais largo. Se ele está crescendo nessa orientação, meu nariz é mais estreito. Estreito do ponto de vista ósseo. E uma vez que esse osso cresceu, né, essa maxila, que ele cresceu estreito, ele vai ser para sempre estreito. A menos que se faça cirurgias bem, né, com morbidade alta, que são aquelas de ampliar a maxila, né, de abrir osso e tal. Então, o nariz, o adulto cresce com o nariz mais estreito, né? A gente tem o corneto no adulto, ele é um corneto ósseo, então eu tenho um nariz que é mais estreito, um corneto que tem uma parte óssea grande, e um septo nasal, que ele está inserido na maxila, mas a maxila cresceu mais estreita, ele pode ter um desvio de septo nasal ósseo. Ou seja, a causa não é mais adenoide. Eu posso até ver uma adenoidezinha ali, porque tem adulto pai que chega, não, eu operei a adenoide agora com 30 anos. Fala, olha, você pode até ter tirado a adenoide no momento da cirurgia, mas você fez cirurgia de desvio de septo? Ah, fiz. Você tirou um pedaço do corneto? Fiz também. Então, as causas elas já passam a ser muito mais ósseas, estruturais, porque teve uma mudança de crescimento. Mas, por exemplo, isso que você falou do palato, né, que vai, vai abalando, também teria indicação na criança de fazer aqueles aparelhos que fazem a expansor de palato. Sim. Isso melhoraria também? Melhora. Isso melhora. A gente tem estudos também, né, do ponto de vista de ortodontia pediátrica, que mostram que o expansor ele faz aumentar alguns milímetros na fossa nasal e a gente tem alguma melhora nesse fluxo. O que acontece é, se eu só fizer o expansor, também chega muito no consultório, o paciente já usou o expansor de palato 2 vezes. Aí o ortodontista fala, olha, peraí, não está dando mais. Por quê? Porque se eu uso o expansor, ele abre, ele tem ainda uma janelinha ali de osso que consegue ser moldado, mas eu tiro o expansor e a criança continua respirando pela boca, eu continuo mandando a mensagem para o meu organismo que a orientação de crescimento ela não é essa, ela é essa. Então, eu ganho alguma coisa, mas é a história do balde furado. Mas eu começo a fazer o movimento contrário de novo. Então, crianças que não avaliaram a adenoide fazem expansão de palato, a gente tem que entender se existem às vezes a criança fecha a boca, mas aqueles outros sinais de sono, aqueles outros sinais que a gente falou, eles estão presentes. É um sono agitado, é uma criança que acorda, que não está descansada, opa, é bom corrigir isso, porque quando ela tirar o expansor, vai passar um tempinho,
tende a perder de novo. Então, antes de fazer, Ou- tem que avaliar sempre a adenoide? Antes de fazer a Geralmente, expansão? o dentista, ele costuma perguntar também. É muito frequente o ortodontista que trata isso, ele costuma perguntar, né? Mas dorme de boca aberta? Porque pode ser estrutural, né? Pode ser, a gente tem orientação, tem crescimentos, tem rostos que são mais finos, outros mais, né? Arcadas que são mais abertas. Se tem algum sinal de sono, a gente deve avaliar antes. Ou antes ou concomitante, né? Antes de interromper o tratamento, para a gente não pensar em perder. Mas existem crianças que fazem cirurgia da adenoide, mas como passaram alguns anos aí com aquela orientação errada, depois precisam usar o expansor, como se fosse para acabar de, né, organizar, para Até mesmo chegar no porque lugar pode ter muita certo. alteração dentária também, né? Isso, então são complementares. A ortodontia, ela anda muito junta com a gente. Seja por encaminhar pacientes, para a gente resolver a causa principal e não perder o tratamento, seja para complementar o tratamento depois da retirada da obstrução. Agora, em relação ao crescimento, né? Também tem alteração do peso? Sim, Por quê? por essa questão metabólica. A gente vê muita tendência, esse paciente, pelo menos o primeiro que eu falei, né, do TEA-TDAH, ele tinha um sobrepeso, ele tem, né, um sobrepeso. Então, a gente pode ter crianças crianças menores que, por ter essa superficialização do sono, podem ser crianças que têm menos peso, crescem e ganham menos peso do que deveriam, mas em crianças maiores, aí, segunda infância e pré-adolescência, geralmente está relacionada com sobrepeso, que é esse distúrbio metabólico da ausência do sono profundo, né? Altera tudo. Metabólico, igual Altera Não, eu hipoglicemia, entendo. cortisol, tudo. A obesidade, o sobrepeso, sim, mas eu queria saber da criança magra. Magra, geralmente é uma criança na primeira Porque, infância. teoricamente, ali o sono, ele obviamente é todo envolvido no metabolismo da insulina, né? Então, a Sim. gente vai ter o obeso, o sobrepeso, eu consigo entender. Agora, Sim. a criança magra é Magra. que eu não consigo fazer essa fisiologia ainda aqui na minha cabeça. Tem alguns vieses, né? Porque geralmente essa criança que até antes dos 6 anos ela é uma criança pequena, a gente está Aham. falando, né? Ela é muito tem muita apneia. A amígdala e a adenoide podem ser fatores que atrapalham muito a qualidade da alimentação, a quantidade e qualidade. Então, uma coisa que eu pergunto muitas vezes, a amígdala grande, ela come, ela mastiga de tudo, engole tudo. Nossa, outra não, demora muito para comer. Por quê? Porque ela precisa mastigar e respirar ao mesmo tempo pela boca. Então, ela tem uma tendência a comer um pouquinho, mas aquilo é mais difícil, ela acaba comendo pouca quantidade. A criança com amígdala grande, ela pode ter uma dificuldade de deglutir, por exemplo, carne, proteínas que ela tem que mastigar mais. Então, ela gosta de coisa mais pastosa, ela gosta de coisa mais líquida, né? Então, tem uma associação. E outra coisa é a adenoide, né? Ela está ali no nariz, a gente interfere a percepção olfativa e a gente interfere o paladar. Então, eu já tive crianças que operaram e no pós-operatório falaram, nossa, esse é o gosto do pão de queijo? Antes eu sentia um gosto diferente. Porque a obstrução, principalmente aquela criança encatarrada, né? Pensa a gente, quando a gente está gripado, né? O apetite é diferente, não só pelo estado geral, mas porque eu estou com o nariz, não estou sentindo cheiro, não estou sentindo gosto, né? Respirar é difícil enquanto eu mastigo, então eu vou comer menos, né? Então, tem uma relação, tem esse viés, mas tem a questão também muito do gasto energético ali da criança, né? À noite. Às vezes os pais falam, ela sua a noite toda, ela mexe demais, ela, né? Então, eu falo com os pais assim, é meio que o organismo está gastando uma energia à noite que não era para ele estar gastando, né? Porque na primeira infância é onde a gente tem realmente esses estirões assim de crescimento. Sudorese e bruxismo também são sinais. O bruxismo é muito sinal. Muito sinal. O ranger de dentes, ele tem muita associação com a apneia do sono. Pessoal, olha só, vocês de casa que estão assistindo, pelo amor de Deus, misericórdia, encaminhe esse podcast, né? Porque eu tenho certeza que hoje, se vocês não sabiam da importância do otorrino na vida das crianças, hoje isso ficou extremamente claro. Se você não tem um caso na sua casa, né, de transtorno de neurodesenvolvimento, TEA, TDAH, alteração dos sonos, da forma com que a gente está passando aqui, eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém. Então, encaminhe. Encaminhe no grupo da escola, de casa, do prédio, enfim. Encaminhe, porque esse episódio aqui não guarda essa informação só para você. Ele tá ouro puro. Uma coisa que eu ia te perguntar, eu não sabia que existia polissonografia para criança. Para mim era o exame que vocês faziam. Uhum. E toda indicação cirúrgica, você pede a polissonografia ou não? Não. O que acontece, Diogo? A gente tem uma grande dificuldade de clínicas, né, especializadas em fazer polissonografia em criança. E não é só no Brasil. Então, eu fiz estágios fora, logo depois do fellow, então eu conheço muitas equipes fora. E eu posso falar que grandes hospitais americanos também não é um exame que você liga hoje e consegue marcar nem esse mês, assim.
Então, é um exame que tem poucos lugares que vão suprir a demanda, né? Então, isso já é uma coisa, por exemplo, uma criança que chega com muitos sintomas para mim. Eu faço o exame, tem uma adenoide gigante, uma amígdala gigante, tem tudo isso. Aí eu vou pedir um exame que ela vai conseguir fazer daqui a 3 meses, sendo que ele vai só corroborar uma coisa que eu já sei que tem na clínica, né? Clínica e exame físico. Exame físico, exatamente. Então, isso está em guideline, tá? A criança que ela tem uma adenoide que realmente está aumentada, uma amígdala aumentada, sintomas muito evidentes, a gente não precisa de polissonografia. Qual grupo, né, seria beneficiado, né? Quando a gente está pensando numa criança menor que 2 anos, então é difícil a gente levar uma criança menor que 2 anos para a cirurgia, mas eu já operei uma criança de 11 meses. É raro, mas né, é marcante. Era uma bebezinha que chegou lá, uma adenoide de 90% mais secreção, a gente não via espaço no nariz, e ela começou dos 8 meses para frente a perder peso vertiginosamente. Ela não conseguia alimentar, né, de tão obstruída que ela era. E aí a técnica do Cobreto faz toda a diferença para você operar uma bebezinha pequena, né? Então, uma criança menor que 2 anos, por quê? Porque eu estou atrás de outras causas, né? Eu tô tentando entender, não é comum uma criança de até 2 anos ter uma adenoide, uma amígdala tão grande. Será que, além disso, existe alguma outra questão de tônus neurosensorial, alguma outra coisa assim? Então, é válido. Crianças com malformações crâniofaciais ou síndromes, muito comum síndrome de Down. Inclusive, existe uma indicação que toda criança com síndrome de Down faça uma polissonografia até 4 anos de idade, independente de sintomas, porque o tônus, a força muscular da via aérea deles é muito pequena, então a gente pode ter crianças com apneia grave do sono. E aí, como eu tenho uma criança que tem uma comorbidade, é importante eu entender o nível dessa apneia. Por quê? Porque isso vai interferir lá para o meu anestesista. Ele quer entender, quando ele induzir anestesia, como vai ser a obstrução, né? Como que ele vai ter que monitorizar esse paciente, como que vai ser a dinâmica da via aérea, quão grave vai ser tanto, né, o pré-operatório, transoperatório e o pós-operatório também. Então, crianças que têm apneia grave, elas têm indicação de dormir no hospital. Né? Então, que eu fiz uma polissonografia antes, tem apneia grave, eu não vou mandá-la para casa no mesmo dia. A primeira noite vai ser no hospital. Porque a gente mudou ali, tem secreção, a gente mudou a questão respiratória. E acaba que a polissonografia também ela é importante até para estudo, né? Notificar distúrbio do sono, senão você não conseguiria notificar isso. A gente não teria todos esses estudos se a gente não tivesse feito. Agora, tem uma outra indicação que eu falo que é minha, que é para tranquilização ou orientação dos pais. Né? Então, muitas vezes eu falo, olha, eu tenho uma clínica muito evidente. E aí existe um receio, eu falo, tá tudo certo. Eu falo com a mãe, quando a mãe vai entregar o filho para mim no bloco cirúrgico, né? E ela sai depois que ele dormiu e muitas começam a chorar, eu falo, olha, tá tudo certo. O pai e a mãe que não sai preocupado, né? Ou angustiado por deixar um filho na cirurgia, tá errado, Sim. É normal. Mas que eu vejo que a clínica é muito evidente, eu falo, vamos pedir uma polissonografia? Sim. Só para a gente ver. Porque aí quando chega um resultado de um exame, com uma apneia, com uma hipopneia, com uma saturação que cai, isso traz um senso de responsabilidade. Assim. Então, em alguns casos, eu acabo pedindo por esse motivo. E nesses pacientes que você falou em relação à deficiência de crescimento, se tiver uma idade óssea atrasada, a chance de crescimento é gigante, Sim. né? Isso é um ótimo sinal, né? A gente consegue voltar ao GH fisiológico e aí a gente consegue fazer ela recuperar esse tempo perdido. Mais um alerta. Cara, Quantas crianças estão fazendo GH e sem Primeiro avaliar ano do isso? fundamental lá na nossa escola é um bom GH para todo mundo. E o GH, aí a pergunta é, quem foi no otorrino? Ninguém. E o GH, ele aumenta tecido linfóide. Então, sim, eu já aumenta recebi, tudo, sim. né? Então, eu já recebi muita criança até justamente do endócrino para fazer uma avaliação prévia, porque falou, olha, eu vou começar um GH, o endócrino já tinha uma indicação. Ou seja, o GH ainda pode piorar tudo o que essa criança já tinha de obstrução, né? Atenção aos pediatras, tem que ficar alerta aí, né? É porque pediatria é um caso à parte, né? Pediatra não é criança, não é um adulto pequeno, né? Então, é um assunto que até para os médicos, né, que tratam de adulto mas tudo mais bem, uma criança até 10 anos está com o pediatra. O pediatra tem que ficar atento Sim, nisso, mas é isso Deus. que eu tô falando. O pediatra ele tem que prestar atenção nisso. É igual, exatamente. Eu, na urologia, um homem com hipogonadismo, os estudos já dizem, eu tenho que pedir polissonografia. Eu tenho que ter um otorrino do meu lado. Sim, o que me chama mais atenção aqui é porque eu tenho visto muitas crianças e muitas, não são tipo meia dúzia, né? não. Pequena.
com baixo peso, pequena e já fazendo já GH. fazendo Assim, GH. primeiro ano fundamental, segundo ano fundamental, tá bombando GH. Olha só, bombando. Né? Porque a gente tá falando de 6, 7 anos, né? De 7, O 8 teu anos. podcast vai ser viralizado no Instagram, vai. nos WhatsApps de lá da... Eu já tô aqui na Ótimo. mente pra quem que eu já vou Já vai encaminhar, mandar. inclusive especificamente aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, Eu acho que surreal. até para dar o diagnóstico porque, assim, a dos gente- transtornos, que tem se falado muito A que gente- existe, mas a gente tem, até para dar o diagnóstico dos transtornos, a gente tem que descartar todas essas alterações obstrutivas. Exatamente. A gente sempre soube, né, logicamente, né? Mas assim, não adianta, banaliza. Sim, É um sim. sono, é uma adenoidezinha, é uma Sim. amígdalazinha, deixa dormir mal que daqui a pouco... Não, nesse crescimento é falta de tudo e aquilo, não é né, o Vanessa? Ah, eu sono. tive e tô aqui. E tô aqui, exatamente. Então, a gente Nunca não precisa. precisa Ainda olhar. fica esse boom, né? De não precisa mais tirar adenoide, não precisa mais tirar a amígdala. E o pai já fica. E é uma cirurgia, foi o que eu falei. Sim. Muitas pessoas, todo mundo, não adianta, gente. É teu filho, né? Você tem um receio ali, né? E você foca na coisa mínima de um sono. Sim. Que banaliza, que na realidade, dentre os 4 hábitos de vida, né? Alimentação, exercício físico, sono e gerenciamento de estresse, pra mim, o sono é o principal deles, porque sem ele você não faz nenhum dos Nenhum outros. dos outros, Você come exatamente. mal, você não vai fazer exercício físico, você vai se irritar o dia inteiro. Então, o primeiro que você tem que ajustar é o É o sono, pilar. e ele é o mais banalizado, é o que todo mundo deixa pra depois e tá sempre jogando de levando a lado. depressão, né, ansiedade. Não, tudo. Obesidade. Eu acho que é até legal a gente quebrar alguns mitos aqui, né? Porque chegou uma época que ninguém se opera mais isso, né? Vamos lá, qual o malefício de tirar uma adenoide e uma amígdala? E aí? Ótimo, porque os pais Acho chegam, ele vai importante saber perder, isso. vai É, perder 3% imunidade, só. né? Fala, É, hoje, qual é o hoje, mal- hoje eu posso falar Mas vamos lá. 3%. Qual o malefício? Caramba, tirou. Uau, e aí? Não há um malefício, a gente já viu e reviu isso, como eu falei, o tecido que ele cresceu desordenado, que está causando infecção, que está causando obstrução, ele não é um tecido 100% funcional. Então, se eu tirar esse tecido, o meu corpo vai se adaptar para fazer a função daquele tecido que for retirado. Então, não existe malefício. Tá? Não existe um porquê, um não tirar, um motivo pelo qual eu não vou trazer nenhum prejuízo, digamos assim, de tirar. A grande questão é o que ser um procedimento cirúrgico, né? Então, o que eu Sim. falo com os pais, infelizmente, eu queria ter um remédio para falar assim, Uma olha, você pílula vai que tomar resolve. um remédio e a sua amígdala vai diminuir. E O a que segurança faz- também de falar que não, tá tudo bem, não vai ter problema nenhum, né? Porque eu, como anestesista, a pergunta que sempre me faziam, doutora, tem risco de complicação? Lógico, se você Sim. atravessar uma rua, você pode ter um risco de Exatamente. ser A atropelado. questão é a gente está trocando... Então, você minimizar também A isso que você não consegue fazer. É lógico que é uma cirurgia de baixíssimo risco, mas você não pode garantir que não vai ter problemas. Isso a mãe quer ouvir, né? Isso, só que a gente está trocando, né, um risco, às vezes, pelo outro, que a Sim. gente falou. E a medicalização? Né? E o tanto de remédio por quanto tempo, né? E o uso Não, e a de um falta- e hormônio. E aí? exatamente, o GH que também não é isento de contraindicações, né? Pode dar até hipertensão intracraniana benigna. também- Beleza, que seja benigna, mas enfim, é uma complicação, né? É super caro pra importante, caramba. é caro pra caramba. Se Sim. você fizer no particular, ali você vai gastar 3 mil no mínimo ali por baixo por mês pra fazer uma canetinha de GH. Isso na dosagem baixinha Sim. ali. Né, não pagando pelo SUS, fazendo de forma particular, e aí essa cirurgia. E também não tem Exatamente. nenhuma complicação ao longo prazo. Essa Não. criança com 9, vamos lá, com 30, 40, 50 anos, não tem. Acho que é eu importante tive quebrar isso isso. agora porque eu tirei adenoide na infância, não. Não existe. Não, Acho que de- sim, é de quebrar jeito um nenhum. mito, isso é um mito. Né? É. Sim, então, total. tem esse mito, né? De vai tirar da amígdala adenoide, vou ficar sem proteção, não é verdade. É só esperar que vai passar, não é verdade, né? A gente sabe que no adulto a adenoide vai ocupar um espaço pequeno, mas ela vai ter deixado todos aqueles problemas que a gente falou, que aí já são de difícil Sim. reversão, que não revertem, né? De crescimento. A gente tem adultos que têm que tirar a amígdala, né? Porque tem obstrução. O que eu acho do início da sua pergunta, Diogo, o que aconteceu foi, a gente pode falar que 20 anos atrás, a gente tirava, a gente não, porque na época eu não estava tirando a amígdala, estava operando, mas retirava-se muito as amígdalas por infecção. Né? Então, o que é mais comum você escutar as pessoas falando não, eu tinha muita Isso, amigdalite e tiraram. O que mudou é que hoje a minoria dos casos são operados por infecção. Por quê? E aí Um foi uma resfriado mudança. trata com antibiótico. É isso aí também. Primeiro, Resfriou, porque a gente começou a ter, primeiro, método diagnóstico para a gente entender se essa amigdalite é viral ou bacteriana.
Então, existe um teste, que eu falo com todos os pacientes, chama SWAB, igual o teste de Covid, depois do Covid ficou mais fácil explicar. O do Covid não enfia no nariz para ver se tinha um vírus, o da garganta coloca lá na amígdala, Treptos, isso, em meia hora tá pronto e a gente sabe se tem bactéria ou não. Não tem bactéria, é viral. Criança até 6 anos, muita, grande maioria, 90% dos casos é viral. Então, não vou precisar usar antibiótico, né? Então, primeiro, a gente já tira o antibiótico da jogada. Segundo, que também os guidelines recentes já mostram que, se a gente comparar uma criança que até os 6 anos de idade, ela tinha muita infecção e foi operada, e uma criança que não foi operada, quando ela chegar com 7, 8, 10, são exatamente as mesmas crianças. Então, eu não trouxe um benefício a médio e longo prazo para aquela criança. Pensando em infecção. E coloquei ela num risco, né, cirúrgico. Então, hoje, para a gente falar assim, essa criança tem indicação cirúrgica por infecção, a gente está falando de 7 infecções no ano, 5 infecções por ano nos últimos 2 anos. A gente está falando de um número muito grande, comprovadamente bacteriana. Ou seja, tem uma flora bacteriana, ela está levando uma necessidade de antibiótico, risco de complicação, abscesso, etc. Se eu tirar a amígdala, eu vou trazer uma qualidade de vida para a criança. Do contrário, a grande maioria, o que acontece? Tem quadros virais, que até 5, 6 anos vão ser frequentes. Depois disso, a gente vai ter uma retaguarda imunológica boa, a criança vai parar de ter infecção, não tem por que eu ter tirado a amígdala. Então, hoje, por outro lado, né, foi se estudando cada vez mais sono, e aí que eu falo hoje, a maioria das crianças que eu opero nunca teve uma amigdalite. Porque eu não estou tirando essa amígdala por causa da infecção. Eu estou tirando porque ela cresceu, seja porque teve muita amigdalite viral, seja porque ela tem uma genética de crescimento, seja porque ela é uma criança alérgica, enfim. E ela está causando uma obstrução que traz um prejuízo hoje, quando ela for adolescente e quando ela for adulta. Então, isso traz um benefício real para o procedimento cirúrgico, né? O benefício é muito grande frente ao risco que é pequeno. E essas crianças que têm infecção de repetição bacteriana, enfim, tem risco de ter obstrução por aumentar a fibrose ou não? Sim, a gente muitas vezes vê uma criança que tem uma adenoide grande, a gente não sabe o que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Isso. Eu falo com o pai, a gente não sabe o que veio primeiro. A gente não sabe se a adenoide dela cresceu muito rápido, acumulou secreção, criou um biofilme, por isso ela teve infecções, ou se ela foi exposta a muitas infecções, e como é um tecido que detecta cada infecção como algo estranho, e cresce, inflama, e acaba sendo, né, um fator obstrutivo. Então, é comum a gente ter as duas coisas juntas, mas não é indispensável que elas estejam juntas. O que eu costumo falar é seu filho não precisa ser uma criança encatarrada que toma antibiótico todo mês para ele ter uma indicação de ir no otorrino para avaliar a obstrução. Essa pergunta que eu ia te fazer. Cara, mas eu tô aqui meditando com o negócio do GH. Olha só, teoricamente não é uma obrigação fazer uma avaliação otorrinolaringológica antes de começar o GH? Vanessa, eu tenho porque, muita guideline nisso, né? Porque olha só, eu tenho se muita você indicação, usa, mas é eu um não hormônio sei. do crescimento, cresce Sim. tudo, cresce cabelo, vai crescer tecido linfóide, obviamente. Então, se teoricamente aquela criança, por mais até que a causa não seja, vamos dizer que não seja por causa ali especificamente de uma obstrução, mas se houver... Eu não sei, Ela deve ter algum guideline de piorada. endócrino, né, nesse sentido, mas eu recebo muito paciente para avaliar prévio. Eu não sei se Antes de fazer o GH. antes de fazer o GH. Eu não sei se tem. Ela é aparecerista. Não, porque eu tô não aqui sei. meditando, Não, porque a total. maioria das pessoas, Total, inclusive que eu total. conheço, que as crianças fazem GH, não passaram na porta do otorrino. Sim, é igual E esse sempre- que teve diagnóstico de É TDAH, isso, né? é Que às vezes isso. tem um diagnóstico de tá em terapias. E aí, pegando o gancho de outra questão que é muito relevante, é essa questão do atraso de fala, né? É muito frequente a criança que tem um atraso de fala já ir para fone e nunca ter passado no Do otorrino. otorrino. Exatamente. E aí a gente fala, mas alguém avaliou realmente a qualidade auditiva dessa criança? Porque eu não estou falando que essa criança é surda, né, no leigo, que ela tem uma perda grave. Estou falando que essa criança ela pode ter uma perda leve que ela não consegue detectar fonemas parecidos. E aí é uma criança que não vai conseguir desenvolver a fala, porque ela escuta, ela entende, ela obedece o comando. Mas na hora dela reproduzir a fala, ela não conseguiu assimilar o fonema E aí a gente corretamente. faz Muito louco. outro Quem que cuida do diagnóstico. fonema? O médico do fonema. Otorrino. E a gente vai... Não, e aí entra um outro diagnóstico diferencial com o próprio TEA, né? Sim. Principalmente em menino, porque é a dificuldade da fala, imagina. Eu fui me aprofundar no TEA, até com o Tiago Castro, né? Porque eu vi um número absurdo de crianças chegarem no meu consultório, né? Por quê?
Atrasou a fala, foi na fono, a fono tratou por um tempo, a fono está sempre do nosso lado, é super parceira, mas tratou por um tempo, viu que não tava melhorando, manda para o otorrino avaliar. Quando chegava para mim, eu posso, muitas vezes eu faço avaliação de que tem alguma questão auditiva mesmo, leve, né? A gente fala que a otite serosa é um catarrinho atrás do ouvido que não sai dali, seja porque a criança gripa muito, porque ela tem uma rinite, porque ela tem uma adenoide. E aí, a criança que é exclusivamente esse o fator, ela escuta como se fosse um ouvido tampado do avião. Quando a gente decola ou pousa de avião, fica aquele ouvido meio tampado, né? Então, ela não consegue definir muito bem os sons. A gente trata medicação ou cirurgia e ela desenvolve a fala. Ou eu tinha crianças que eu fazia o exame e eu falava, não é uma questão de auditiva, é uma questão neurosensorial. E, às vezes, eu era a primeira pessoa que tinha esse olhar. Eu falava, Sim. isso aqui não é uma questão que ela não escuta, né? Mas o processo da fala, né, é um processo que depende de um desenvolvimento da área cerebral, a gente chama de processamento auditivo central, funcionando bem. E aí eu fui me aprofundar no TEA. Então, é realmente muito frequente que eles cheguem até mim. Tem que ter uma relação bem legal entre você, neuro e fono, né? E fono. Sim, exatamente. Sabe, a Larissa podia fazer uma aula, né? Na comunidade. Muito bom. Não, Comunidade prazer. ânimo, hein? Na Olha aí. comunidade ânimo. Não, Nossa, com um certeza prazer. absoluta, cara. Precisava de uma aula tua ali. Eu vou falar com o Bertaldinho, com certeza. Estou super à disposição. Que maravilha. Adoro, Com inclusive, certeza dar aula. absoluta. Agora eu entendi todos os elogios que a Letícia fez a seu... Muito Que obrigada. teceu vários Agora eu consegui entender assim plenamente. Amei. Muito obrigada, Muito bom, Vanessa. cara. Fico muito feliz, de verdade. Muito Existe bom. uma- Fala o seu mito aí, a pergunta que não quer calar. Que eu te cortei. Não, mas não, calma, que é muita coisa aqui, cara. Eu quero perguntar tudo. Existe alguma idade, assim, importante que toda criança deve passar no otorrino? Não Igual existe. oftalmo, assim ou não? Tem, quando entra ali no primeiro ano, né? Do fundamental, aí isso. tem que passar para ver se escuta, se, né? Isso, mas é verdade, né? A gente tem no Brasil, né, uma orientação só do teste da orelhinha, né? Assim, que é feito por uma fono, mas que o otorrino está ali no meio, que é avaliar a audição de bebês, né? E aí o que eu falo com os pais é o seguinte: o teste da orelhinha surgiu não para falar que o seu filho nunca vai ter um problema de audição. Ele surgiu para detectar crianças surdas que nascem com uma perda auditiva grave. Então, outra coisa, os pais acham assim, não, meu filho escuta bem, ele fez o teste da orelhinha, estava normal, né? Minha criança escuta bem. Então, primeiro tem o teste de triagem, né, que é o teste da orelhinha, e aí a criança passa. Existe uma recomendação, sim, que por volta dos 6 anos, que é justamente ensino fundamental, a gente faça outra triagem, né? Ou seja, nasceu com o ouvido perfeito e ele continua ouvindo na quantidade e qualidade adequada. Justamente por isso, porque vai entrar no ensino fundamental e essa questão de foco, de concentração, de desempenho também passa pela qualidade auditiva. Sabia disso? Né? Eu sabia só que precisava fazer avaliação para entrar no fundamental. Não sabia disso, não. Agora que Sim. precisava fazer para avaliar se ainda Caramba, continua olha com a que mesma Porque Estados Unidos, parte boa desde o do teste de orelhinha. quando a gente tem essa otite serosa, que é esse Cara, pediatria é um catarrinho, mundo à parte, né? É um esse mundo à catarrinho parte. atrás do tímpano, ele pode causar perda leve, condutiva, ou seja, reversível, e no dia a dia isso é muito difícil de detectar. Especialmente se em casa a criança tem um ambiente mais silencioso, fala direto para ela e tal. O que acontece? Quando a criança vai para o ambiente da escola, que sempre tem um coleguinha falando que a professora está lá na frente e tudo, isso pode fazer justamente com que ela ela escuta, mas algumas coisas ela perde de entendimento. Então, isso distrai, isso tira o foco e ela acaba tendo prejuízo. E essa otite serosa ela é detectável com um exame de audiometria, um exame simples, né, de ser feito. E nos Estados Unidos, eles são tão criteriosos com isso que a principal cirurgia pediátrica nos Estados Unidos é a colocação do tubinho de ventilação, que é um carretelzinho pequenininho para tratar essa otite serosa. sim. Então, eles Sim. fazem como se fosse uma triagem mesmo, meio que uma busca ativa para reverter isso, porque esse tubinho é um procedimento que é feito até com anestesia inalatória, a gente não precisa nem anestesia geral e tudo. Então, porque eles viram realmente como trazia prejuízo para essa criança que está entrando no ensino fundamental e tem Aquela alguma criança que questão berra, condutiva. tá falando super Isso. alto. Fala alto, escuta tudo alto, né? E a professora... as crianças são muito interessantes. Eu pergunto, né? Onde você senta na aula? Você escuta a professora? Eu escuto, assim, mas às vezes eu não entendo muito bem o que ela fala. Né? Então, eles verbalizam. E, geralmente, em casa, os pais acham que escutam, mas Sim. é um ambiente totalmente diferente, né? Gente, do ambiente que da escola. podcast riquíssimo hoje. Sensacional. Bom. Sensacional, né? Muito doutor obrigada. Diogo? Se eu deixasse uma mensagem para as mães. Que isso, muito bom.
Essa questão de procurar um otorrino, de repente essa criança que é agitada, que tá difícil no colégio, tá difícil dormir, Não tá não tá crescendo, não tá ganhando crescendo. Eu acho que sim, peso. tem muita informação aqui, Eu que também eu acho que é acho. muita carga que a mãe recebe Sim, ali e que eu acho que pode ser resolvido com, sim. né, com uma boa avaliação do Eu otorrino. tô rindo. Eu acho que uma mensagem talvez ficaria não normalizar, né, as coisas sem a gente entender realmente a causa. Então, né, não normalizem aquilo que a gente fala, né? Pode ser comum, mas não é normal. Né? Então, não é normal. Você está olhando para o seu filho, você está vendo que ele está de boca aberta o tempo todo, você está vendo que é uma criança que está irritada, uma criança que... E a gente vai cercando, né? Como mãe, a gente vai tentando, será que é minha culpa? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo aquilo? Né? E a gente tende sempre a puxar para a gente, né? Alguma coisa que eu estou fazendo que não está dando certo, né? Mas é uma criança que está com comportamento alterado na escola, uma criança que se percebe que tem muita dificuldade de foco, de atenção, é uma criança que você vê que realmente, quando é pedido dela uma concentração maior, enfim, é uma consulta, né? A gente falou de muita coisa aqui, a gente falou de exame, a gente falou de cirurgia, mas calma, não é isso, né? Eu sei que o que eu acho a gente precisa fazer o uso do que está no nosso alcance. Uma consulta com o otorrino, para ficar mais tranquilo, um bate-papo, olhar o narizinho, olhar a garganta, olhar o ouvido, fazer um rastreio que o médico consegue fazer. Então, o médico consegue diferenciar o que é normal, o que não é normal, né? O que é um ajuste de rotina, o que é uma causa obstrutiva. Vale a pena fazer. Né? Achar que o otorrino não é só para ver meleca, não é só para cuidar de resfriado. Não é só na Exatamente, infecção. não é só na infecção. Né? Ou seja, gente, resumindo, pega aquele teu filho sanguíneo, né? Exatamente. Eu já levei minha sanguínea para fazer pega uma teu filho audiometria. sanguíneo e encaminha para o otorrino. Mãe, porque ele, ó, levando otorrino, viu? Exatamente, tá vendo? Tem tudo, TDAH, obstrução, tô dando todo o diagnóstico aqui, ó. Todo Faz podcast o ela dá o Pix. diagnóstico. todo especialista fala, amor, esse você vai dar o Pix, esse vai fazer o Pix aqui, ó. Tá Vou arrumar um otorrino adulto. Mas olha só, uma outra coisa que eu acho que faz totalmente diferença é que você é um otorrino pediatra, né? Sim. Porque às vezes a maioria dos... Nunca vi com especialidade, porque tem dentro da otorrino tem o RT, quer dizer, você faz um R1, R2, R3, já tem essa questão, mas não o R4, nem sabia que existia. Sim, existe. A gente tem a Academia Brasileira de Otorrino, que já tem aí pelo menos uns 10 anos. Posso estar falando um pouco errado, mas na época que eu fiz meu fellow já tinha, então um pouco mais. A gente tem o mesmo RQE de um otorrino. Né? Então, a residência de otorrino, ela capacita atender de recém-nascido até idoso. Mas aquele profissional que realmente escolhe atender sua criança, a gente, como a Vanessa falou, mergulha nesse universo que é totalmente diferente. Né? Então, mas é diferente. Sim. É diferente, né? Porque às vezes um otorrino que não tem ali o R4, né? Que não fez ali o foco específico ali, pode passar um monte de coisa, não dá valor, talvez, né? Sim. Então, assim, esse olhar também pediátrico faz toda a diferença, né? Sim. Você vê isso todo dia. Todo dia. Todo dia. Você não vê nem adulto, é só criança o tempo inteiro. Eu olho a caderneta da criança e a curva de crescimento da criança. Entendeu? Porque é importante para mim entender isso, né? Então, para olhar aquilo tem que ser pediatra. Até hoje eu não consigo entender aquelas curvinhas lá que a gente aprende. E você atende online? Sim, atende online também. Que maravilha, meu povo! Ao mundo inteiro. Caramba! Principalmente porque hoje a maioria dos meus pacientes não são, como o Diogo falou, infecções. Sim. Né? A maioria dos meus pacientes são para isso, para olhar fala, para olhar sono, para olhar desenvolvimento. Então, a gente consegue fazer uma consulta online de muita qualidade. Né? E mesmo aí, se que eu não consiga olhar o ouvido, por exemplo. Precisar fazer uma cirurgia, geralmente eles vão a BH. A BH, que legal, cara. Comer um que legal. Comer pão de queijo. grande. Gente, o resumo que fica aqui é assim, leve seu filho sanguíneo para o otorrino pediatra. Outra coisa, diagnosticou ali um TEA, um TDAH, né, um déficit de crescimento, um peso mais baixo. Caramba, olha pra cá. Teve indicação de GH, vai antes no otorrino. Não custa nada, gente. Não custa nada, exatamente. Porque hoje eu achei esse podcast assim, brilhante, com muitas e muitas informações que muita gente tem dúvida, com certeza absoluta, e fica aquela coisa assim, meio nebulosa na cabeça das pessoas. Especialmente por falar com tanto respeito, com tanta segurança da cirurgia. Eu tenho certeza se tem gente em casa olhando pra gente hoje falando, cara, minha filha tem, agora essa médica me trouxe ali a segurança que eu realmente vou fazer um bem maior pra minha filha, que realmente é a indicação, não é a banalização, nada banalizado na medicina é justo nem moral, né? Então, é a indicação de fato.
Muito maravilhoso. Vanessa. Passa pra gente seu Instagram, pro Sim. pessoal começar a seguir você Eu ia falar também. isso agora, doutoralarissa.abreu. Abreu. E é muito bom, porque lá, além de eu falar dessa questão cirúrgica, da técnica do Coblator e tudo, eu tenho muitos relatos de mães, no próprio feed, nos meus posts, dando depoimento delas. Ótimo. Sim, E eu acho que isso maravilha. tranquiliza o coração, né, de mães que têm Sim. indicação cirúrgica. Tanto falando de como foi o processo, como foi o resultado. Então, me sigam lá, que eu tô sempre falando disso. E você também. abre caixinha, responde direct. Sim. Então, se o pessoal ficou com dúvida aqui, pode ir lá Pode mandar, perguntar. pode mandar. Seu dia tem quantas horas? Muitas vezes eu respondo mais direct do que caixinha, pra falar a verdade, né? Porque aí uma criança dormiu ali, Ai, você que tá ali valia. no escurinho, né? E vai Responde um mandar. direct. É uma mamada, uma cirurgia, um direct. E o link pra marcar a consulta. Tem no meu Instagram Instagram. também. Se entrar, tem um link que vai direto pro WhatsApp, mas também tem o telefone E fala lá um pouco do que você falou que consultório. no seu serviço tem o fellow, você que é responsável. Isso. A gente tem o serviço de Para otorrinolaringologia os médicos pediátrica. Então, o otorrino fez 3 anos e ele quer especializar em criança. O nosso serviço é na rede Mater Dei, é uma rede privada, é a maior rede de Minas. Atualmente, a gente tem 4 unidades hospitalares. E eu fico responsável pela parte da via aérea, que a gente ainda não entrou nessa, que são pacientes com traqueostomia, como a Guilhermina. São Sim. pacientes que nascem com alguma malformação da via aérea alta, estão na UTI neonatal, UTI pediátrica. Então, a gente avalia esses pacientes e cuida desses pacientes do ponto de vista, aí é mais exclusivamente respiratório. Mas o serviço, ele tem um fellow completo e eu sou a responsável por coordenar essa parte das crianças mais complexas de UTI. Então, a gente tem uma equipe que avalia essas crianças, acompanha, leva para bloco cirúrgico, faz cirurgias de laringe, enfim, traqueais, E você- para tirar a cânula de traqueostomia, né? Sim, sim. E você tem curso, mentoria para médico? Não, Tá ainda esperando o quê? não. Tô Faz trabalhando também, isso né? com a Letícia. A Letícia, isso que eu ia falar, a Letícia já deve ter Olha só, plantado. essa né? mentoria da Trabalhando isso com a Letícia não é à toa. Você Letícia. foque nisso. Exatamente, Isso, isso hoje, aí vai ser case de Com sucesso. certeza. né? Não, já é case de sucesso. Ela já é. A Lê Ela já é só madrinha teceu da Estela, eu elogios falei, aqui. já Foi é a um madrinha sucesso. total dela pra cá. Consagrada aqui no Santuário de É Fátima, Estela, pela verdade. Letícia e pelo Juliano. Ah, Foi muito que legal, bonito, que santuário. Maravilha. Bom, Gente, sagrado. que podcast. Eu amei. Que bom, muito Tenho obrigada. Foi um certeza que o prazer. público de casa, assim, amou com Tô super à certeza. disposição. Eu Uma consigo ainda responder os directs lá Isso e aí. vai ser um prazer. Ainda vai vir atender no nosso ambulatório, não? Você vai que conseguir, lindo. mas uma aulinha na comunidade, Com eu tô certeza. querendo. Vou Pode pedir pro contar. Bertaldinho aqui. Pode Eu contar quero ser comigo. aulinha com certeza na comunidade. Pode tá tranquilo. A gente tem reunião da equipe de via aérea uma vez por mês, da equipe do centro pediátrico que eu tenho também. A gente encaixa tudo, entendeu? Maravilha. E a gente grava a aula. Muito bom. Mais alguma pergunta, doutor Diogo? Muito bom. Obrigado. Muito obrigada, Obrigado por ter Larissa. vindo. Foi Foi uma muito aula. bom. Que bom. Foi um Muito bom. prazer. O prazer foi todo nosso em recebê-la. Pessoal, Então olha estamos- só. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Nem em todos os outros nossos canais de YouTube, Deezer, Amazon. Deezer, Amazon Prime. O que mais? Acho que é isso, né? O nosso Instagram, né? @doutora Coloca aí Vanessa no- Vinck, @doutor.diogovink Coloca e o no- nosso Anima Podcast. Spotify. No Spotify. Vocês Na não têm academia, é bom desculpa escutar. para não nos ouvir, porque ou vocês estão nos vendo ou estão nos ouvindo. Ou seja, Spotify, YouTube, Amazon Prime, Deezer, a gente tá em tudo quanto é canto. Ou seja, encaminhe esse episódio que eu tenho certeza que você ficou assim, meu Deus. Ou seja, não fica com essa informação só para você, ok? Encaminhe já em todos os seus grupos, com os amigos, para todo mundo. Curta, compartilhe, deixe seu comentário que eu vou ler. E vai lá no curtir a doutora Larissa, seguir e fazer as suas perguntinhas para ela, tá bom? Muito obrigada, Larissa. Obrigada a Foi vocês, maravilhoso. Nós Sensacional. amamos, Às ordens. né? Tchau, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima Tchau, quarta. obrigada.